Então, o tema da ministração hoje é o batismo no Espírito Santo. Vou provar para você hoje, através da Bíblia, que esse batismo sempre foi a promessa do Pai. Você tem um pai? Diga amém. Amém. Eu também tenho esse pai maravilhoso. E quando ele mandou Jesus, Jesus mesmo disse: se eu não for, o Espírito não vai vir. Mas quando eu for, eu enviarei o meu Espírito. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem testificou muito bem sobre isso foi João o Batista. Ele disse: olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas após mim vai vir um, eu não sou nem digno de levar as suas sandálias. Esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí tem várias, todo o Antigo Testamento tem a promessa do Espírito Santo. Só que, aprenda uma coisa, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele apenas visitava as pessoas. Ninguém no Antigo Testamento tinha o Espírito Santo. Ele vinha por um período, era uma missão para fortalecimento daquela pessoa, mas depois ele saía. E muitas pessoas ali foram visitadas pelo Espírito Santo, mas ele vinha principalmente sobre reis, juízes e sacerdotes. Ele não vinha para o povão, não. Mas quando Jesus enviou o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é para todos. E o Espírito Santo, ele é um dom. O texto que nós vamos utilizar bem rapidamente é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá? Vamos trabalhar de 1 a 21, mas muito corrido. Então, no 1:8, a Bíblia diz assim, ó: e recebereis poder, diga poder. Essa palavra poder no grego é dinamis, é dinamite, é bomba. Você possui uma bomba dentro de você, você que tem o Espírito Santo. Poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samarias e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, ele descerá sobre você que ainda não tem, com um objetivo. Diga, qual é o objetivo do Espírito Santo? É derramar em você poder para que você possa testemunhar, para você poder pregar o Evangelho com poder, com graça, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, palavra de conhecimento. É para isso que o Espírito Santo desce sobre as pessoas. E ele vai descer hoje aqui. Diga amém. Diga eu recebo. Eu quero. Eu quero. E aí, Jesus, você conhece a história, ele morreu, ressuscitou, e ele ficou 40 dias aqui na terra, ministrando. O último dia dele aqui ressuscitado, aqui na terra, ele estava no Monte das Oliveiras. E quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele sobe aos céus na frente de todo mundo. Tinha cerca de 500 pessoas. Esse era o 40º dia, dia 40. Pelo amor de Deus, estou com dificuldade de falar. Vou dizer daqui a pouco 50, tá? Para ficar mais fácil. Então, no dia 40, que Jesus estava aqui, ele subiu na frente de todo mundo. E aí ele subiu, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Ele disse para os discípulos, para os 500 que estavam ali: vá para Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder e vocês recebam a promessa do Pai. A promessa do Pai era a descida do Espírito Santo, não agora como visita, mas agora para fazer morada dentro de você. Você diz amém? Amém.
Então o Espírito Santo agora, você que é batizado, ele mora dentro de você e ele mora para sempre. Mas uma das evidências que eu tenho o Espírito Santo e que eu sou batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. E foi isso que aconteceu, tá? Então o povo foi para o cenáculo que ficava em Jerusalém, próximo do templo, e ele estava orando. Jesus subiu no dia 40. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, que eu falei domingo passado, que é uma das festas de presença obrigatória, Jerusalém estava lotada de peregrinos que ia para adorar o rei na festa de Pentecostes. Jesus Cristo, preste bem atenção uma coisa, ele ressuscitou no dia das primícias, no domingo. No domingo, após a Páscoa, Jesus ressuscitou, era primícias. No dia das primícias, os fazendeiros marcavam nas suas fazendas, lugares que tinha as frutas, marcavam os seus frutos, os 7 frutos da terra prometida. Eu vou citar aqui para você rapidinho, mas eu tenho medo de me alongar muito. Mas vamos lá. Primeiro era a azeitona, depois a cevada, depois o figo, depois o trigo trigo, 2 fruteiros, trigo e tâmara, depois a uva e a romã. Esses 7 frutos, que significam a totalidade, 7, perfeição, eles marcavam e contavam 7 semanas. Isso está em Levítico capítulo 23, 15 e 16, se você quiser acompanhar ou anotar. Ok, aí eles marcavam quando chegava no dia 50, que era o dia de Pentecoste. Todas as caravanas vinham de todos os lugares para Jerusalém para entregar as primícias. Olha como esse Deus é maravilhoso. Então, Jesus ressuscitou no dia das primícias, mas no dia de Pentecoste é quando desce o Espírito Santo. E eles estavam reunidos no cenáculo. Era 500 que eu falei, agora só tinha 120. Onde é que estavam os 380? Já foram fazer coisas talvez mais importantes para ele. Estava 120 ali, 10 dias depois, no cenáculo, orando, intercedendo. A Bíblia diz que eles estavam unânimes orando, quando de repente, não muito mais do que de repente, desce o Espírito Santo. E aprenda uma coisa aqui logo com a gente, nós vamos já ler esse texto rapidinho. E todos, eu falei o quê? Todos foram cheios. Então, se separa todos, será separar você? Responda você mesmo. Sim. Se é todos, é todos. Todos ficaram cheios. E ali estava a mulher, ali estava homem, ali estavam os apóstolos, que podia ter sido só os apóstolos. Não, mas eu não sou apóstolo. Ali estava Pedro, João, Tiago e tal. Ah, não sou. Estava Maria, mãe de Jesus, estavam os irmãos de Jesus, estava 120 pessoas, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito. Hoje nós não vamos ler a palavra não, tá? Eu quero ministrar depois em você ter tempo. E aí, mas o texto está aí, tá? Eu ia ministrar de Atos capítulo 2, de 1 a 21, tá? Mas eu vou só comentando aqui, citar, que vai ser mais interessante. Se eu precisar de algum texto para reforçar o que eu quero dizer, eu puxo aí. Ok. E aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles falaram em línguas. Agora aprenda uma coisa: a língua que eles falavam era a língua materna. E ali estava reunido muitas pessoas. Acabei de dizer, festa de Pentecostes, nessas festas, 3 festas obrigatórias: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Vinha gente de todas as tribos. Então enchia Jerusalém, a população de Jerusalém triplicava nesta época. Tinha muita gente ali. E quando eles ouviram cada um falando na língua materna, a Bíblia cita aí 15 idiomas. E aí eles começaram a ouvir e atrair uma grande multidão. A Bíblia não diz qual foi a multidão que correu ali para o cenáculo para ouvir aquelas pessoas falarem línguas. Mas a multidão era tão grande, e alguns sempre no meio da multidão, tem aquele que
faz pouco caso, espero que não seja você, diga misericórdia. Teve aquele que disse, eles estão bêbados. Pedro se levanta, olha como é que um homem cheio do Espírito Santo faz. Se é com você, diga amém. Pedro se levanta com muita intrepidez e diz, cidadão, que vocês estão vendo aqui, não é pessoas embriagadas, porque são 9 horas da manhã, que vocês estão vendo aqui a promessa de Deus, que disse que é o cumprimento da profecia, que está em Joel capítulo 2, do 28 até o 32, agora eu quero que alguém encontre esse texto aí para a gente comentar um pouquinho, mas comentar em Atos, acha aí rapidinho, eu acho que é lá valendo tudinho que você encontra, lá pelo 13, 14, o que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias, aí que eu quero ensinar para você, diga últimos dias. Então os últimos dias começou no dia de Pentecostes. Aprenda uma coisa, nós estamos vivendo os últimos dias que já dura mais de 2000 anos. No dia de Pentecoste começou os últimos dias. Está aí Pedro interpretando. É bem verdade que o profeta Joel diz assim, eis que acontecerá depois disso. Aí ele começa a dizer que vai acontecer. Você encontrou que está lendo aí? Diga amém. Amém. Então leia aí toda essa parte do profeta Joel que ele fala. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos, varões judeus. Só o Joel, o profeta Joel. É o que o profeta Joel profetizou. Eis que nos últimos dias. Você lembra qual que é o capítulo e o versículo? Não, vai encontrando que eu vou comentar mais um pouco. Só é corrido que tu vai encontrar. Eis que o que vocês estão vendo é que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, já falei os últimos dias para você, acontecerá que derramarei sobre o Espírito Santo sobre toda carne. Carne aí é sobre todas as pessoas. É sobre você que está aqui. Todas as pessoas. Os vossos filhos profetizarão, os vossos idosos terão sonhos, e até sobre o meu servo e a minha serva derramarei sobre o meu Espírito Santo. O que Pedro está querendo dizer? O que o profeta Joel estava dizendo? Que o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos, e neste dia foi sobre todos. E Pedro se levanta com intrepidez, começa a ministrar, e ele fala de que aconteceu, foi que Jesus Cristo, aí ele diz que os judeus mataram Jesus Cristo, foi crucificado, mas Deus ressuscitou, ele venceu a morte. Aí ele começa a pregar sobre toda a história de Jesus, e agora ele derramou do Espírito Santo, porque era uma promessa que ele tinha feito. Agora essa promessa, agora esqueça, vai lá para Atos 2, lá para o 39, só deixando o ponto. 39, olha o que Pedro diz, e é o discurso de Pedro. Pedro diz, olha, o Espírito Santo é para todos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, e a todos aqueles que Deus chamar. Leia aí, só para testificar. 2,39. Atos 2,39. Pois para vós outros é a promessa, para vós, vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Amém. Olha só, então Pedro está dizendo, só estou levando isso para lhe mostrar que o Espírito Santo é para você, diga amém. Amém. Diz que é para os nossos filhos,
Vossos filhos, já podemos dizer que filho é descendência, pode chegar até nós, né? Geração de Pedro lá. Os nossos filhos, para todos aqueles que estão perto ou longe. Perto pode ser tanto de proximidade geográfica, mas pode ser de longe, tanto de distância geográfica, como pode ser de dias distantes. Então você que está lá no Brasil, você lá no ano de 2024, quando o pastor Roberto ministrar essa palavra é para você, diga amém, eu recebo. É para todos o batismo do Espírito Santo, é para os nossos filhos, e é para todos aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, e para todos aqueles que Deus os chamar. Você é chamado por Deus, diga amém. Amém. Então o Espírito Santo é para você, diga aleluia e aplauda ao Senhor, se você recebe mesmo. É para todos aqueles que Deus chamar. Você é chamado de Deus para ser cheio do Espírito Santo, para testemunhar do Evangelho a toda criatura. É isso. Mas o batismo no Espírito Santo também é um dom. 2,38. Lê aí, 2,38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Recebeis o que, gente? Agora, quem muito quer o dom do Espírito Santo, diga amém. Vou lhe dar um texto que vai lhe provar. A não ser que você não queira, tá? Aí, o próprio Espírito Santo, que é cavalheiro, lhe respeita. Mas abra aí, 1 Coríntios 12, 31. Olha que palavra maravilhosa. Se eu fosse você, eu marcava aí na sua Bíblia. Você que quer ser usado muito pelo Espírito Santo, com vários dons e etc e tal. Se você quer, diga amém bem forte. Então anote esse texto. Qual é o texto que eu falei? 1 Coríntios capítulo 12 da visão, versículo 31. Se anotou, diga amém. Se você não anotou, depois você esquece. Vamos lá. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Pode ler mais. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Amém. Ainda que eu fale Pode ler. a língua dos homens e dos anjos, se não tá tiver... bom, isso aí. Então, olha aqui agora é Paulo dizendo, 1 Coríntios, qual é o texto que eu falei para você? 31. Olha o que Paulo está dizendo para você. Buscai com zelo, zelo é diligência. Buscai com perseverança. Buscai com zelo os melhores dons. Aí, portanto, buscai com zelo os melhores dons, para que experimenteis um caminho ainda mais excelente. Você já anda no caminho de excelência, diga amém. Mas que é o caminho mais excelente? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então buscai com zelo os melhores dons, para que experimenteis um caminho ainda mais excelente. Então só é você pedir: Senhor, eu quero o dom de ser batizado no Espírito Santo. Senhor, eu quero falar em nova língua. Senhor, a tua palavra diz que era para todos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Naquele dia de Pentecoste, que desceu o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, a ponto de começar a falar em novas línguas e se juntar uma multidão tremenda. E veio aqueles ainda que veio fazendo escárnio e diz: gente, eles não estão bêbados, isso aqui é poder, isso aqui é unção, isso aqui é algo novo que Deus vai derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém. E aí o Espírito desceu, e aí Pedro começou a ministrar, e eu não sei quantos tinha ali, mas só sei que depois que Pedro terminou de pregar,
Eles disseram: que devemos fazer? Aí Pedro disse, que é o que eu digo para você, para finalizar, já estou finalizando, é rapidinho mesmo. Arrependei-vos e seja cheio do Espírito Santo. E eles se arrependeram, e a Bíblia diz que se converteram cerca de 3.000 pessoas. Diante de um homem que antes, alguns dias atrás, tinha negado a Cristo, tinha fraquejado. Bem verdade que ele prometeu: Senhor, estou pronto até para morrer contigo. Pedro falou, e Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E aí você conhece a história, ele negou, ele se arrependeu, e agora esse Pedro, que era um homem fraco, medroso, desistido, covarde, eu não sei se eu estou dizendo alguns adjetivos que ele enquadra hoje aqui, quando você chegou nesta noite, mas só sei depois que ele foi cheio do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desceu ali no cenáculo, depois que ele falava em novas línguas ali, agora ele se levanta com ousadia, com intrepidez, e ele prega no poder do Espírito Santo, e faz toda uma diferença. Eu vou dizer mais outra para finalizar, agora concluindo mesmo. E aí, João, o discípulo amado, Jesus e os judeus não se davam bem com os samaritanos, tinha uma inimizade de judeus com samaritanos. Um belo dia Jesus tinha que passar pelas aldeias dos samaritanos, e aí eles proibiram Jesus de passar pela aldeia dos samaritanos. E aí João, discípulo amado, disse: Senhor, tu queres que eu ore e que desça fogo do céu e consuma todos eles? Olha a pessoa quando não tem o Espírito, meu irmão, diga misericórdia. Ele quer mandar fogo para destruir. Sabe o que Jesus respondeu para ele? João, tu ainda não conhece de qual Espírito que eu sou? Não vim trazer fogo sobre o povo. E aí, aprenda uma coisa, depois do dia de Pentecostes, desceu o que sobre eles? O Espírito. Desceu sobre ele o Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se todos ficaram cheios, Pedro já disse que ficou, João também ficou, sim ou não? Sim. João ficou cheio do Espírito Santo. E aí o evangelho começa a se espalhar, porque Jesus disse que era ficar aguardando em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos de poder. Depois que eles foram revestidos, diz: agora vai e prega o evangelho de toda a terra. E aí eles foram. Você sabe quem foi pregar em Samaria? Já tem o contexto aqui. Quem foi pregar em Samaria? João. Agora João e Pedro, é verdade que Pedro foi com ele. João e Pedro, agora, eu estou conjecturando, claro que eu estou conjecturando. Quem vai pregar em Samaria? Aí ele disse: que eu queria destruir com fogo, eu vou lá. E agora ele foi lá e ele ministrava o batismo do Espírito Santo para os samaritanos. Olha o que o poder do Espírito Santo faz numa pessoa. Olha como ela transformou Pedro do covarde, do medroso, daquele que nega Jesus Cristo, para se levantar. Agora João, que queria derramar fogo nos inimigos, agora diz: eu sou voluntário para levar o evangelho, eu sou voluntário para levar o Espírito Santo a essa nação, a esse povo. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, talvez com uma desavença com alguém, talvez com um vizinho, com uma pessoa do trabalho. Eu sei que depois de hoje à noite, você vai chegar na segunda-feira e vai ministrar para essa pessoa. Se errou, peça perdão. Se errou, conserte. Mas a Bíblia diz: ireis, eu já estou na conclusão, ireis, mas não pequeis. Não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe passar o tempo com essa ira que você está hoje aí. Em casa, hoje, você vai receber
revestimento de poder. E quando chegar em casa, você vai fazer esse conselho. Você vai fazer essa mudança. E a sua vida não vai ser mais mesma, porque a partir de hoje, o Espírito Santo que no Antigo Testamento só visitava, hoje ele vai morar dentro de você. E agora você vai ter um guia, um consolador, um que vai lhe direcionar, que vai lhe levar. Onde você for, ele vai te dizer, é por aqui mesmo, está certo. Quando for errado, ele vai dizer, não vai por aí não, que está errado. Você quer isso? Diga amém. Amém. Então vai ficando em pé. Mas vamos fazer diferente. Eu encontrei a profecia de Joel, pastor. O senhor quer que eu leia? Oi? Antes de eu finalizar? O quê? A profecia de Joel aqui, do texto, ainda... Leia, eu não sei o que nem está falando. Tá. Leia, pode ler. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E encontrará nos últimos dias, diz o Senhor, que derramei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, e os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais... Sim, essa parte que ele repete, só essa parte final aí que eu nem toquei nesse assunto, vai. Tá. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Amém. Com isso aí, Jesus Cristo, através do seu Espírito, inaugurou o tempo da graça. Aprenda uma coisa muito importante. O Novo Testamento só começa no dia de Pentecostes. Pastor, e todo o Evangelho, eu pensei que minha Bíblia começava em Mateus. Não. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Novo Testamento, nova aliança, é inaugurada em Atos 2, no dia de Pentecoste, que são os últimos dias, que começa com a descida de Pentecoste e só fecha com a volta de Jesus, onde ele vai consumar todas as coisas. Porque você vê que esse final é escatologia. Aconteceu isso no dia de Pentecostes? Claro que não. Negócio de lua escurecerá, não sei o que e tal. Não, isso é final, isso é o último dia, isso é o dia do Senhor, quando ele vai julgar todas as coisas. Então, os últimos dias, que já começou no dia de Pentecoste, dura do dia de Pentecoste, há 2000 anos atrás, até a segunda vinda de Jesus Cristo. Inaugura o tempo da graça. Olha que coisa interessante. E acontecerá depois disso, de quê? De Pentecoste. Estamos vivendo esse dia, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga aleluia, dê um aplauso bem forte ao Senhor. A salvação também é para todos. Agora Deus conta comigo, conta com você. Já pode. E aí nós vamos louvar